No dia 15 de novembro de 1889, no Brasil, ocorreu o que ficou conhecido como Golpe da República. Mas e se o golpe da República não tivesse acontecido, como seria o Brasil atualmente? Para que Dom Pedro II permanecesse no poder, temos que resolver as três questões que derrubaram a monarquia, sendo a primeira delas a questão escravista. Com a abolição da escravidão, os proprietários de escravos não ficaram nem um pouco felizes e exigiram indenizações do governo. Vamos supor que nessa realidade o governo pagou essas indenizações para eles. A segunda questão foi a questão militar. Basicamente, os soldados após a Guerra do Paraguai se sentiam desprezados pelo imperador, por isso apoiaram o golpe. Mas nessa realidade alternativa, o imperador prestigia os soldados, tratando eles como heróis nacionais. Com isso, se manteriam leais ao imperador e não aplicariam o golpe da República. Com isso, seria quase impossível alguém dar um golpe. A última questão é a questão religiosa. Basicamente, tinha uma grande intervenção do imperador na igreja. E para resolver esse problema, basicamente o imperador Dom Pedro II não deveria intervir tanto assim na igreja católica, deixando as ordens do Papa passarem normalmente. Com isso, Dom Pedro II permaneceria no poder e não haveria nenhum motivo para dar o golpe da República. Dom Pedro II já estaria velho e uma hora ou outra morreria, e quem sucederia seu lugar seria a princesa Isabel. Com isso, acabaria se iniciando o terceiro reinado no Brasil. O terceiro reinado começaria muito calmo, já que não haveria as revoltas pós-proclamação da República, como as primeira e segunda revolta da Armada, Revolução Federalista, Guerra dos Canudos e várias outras que ocorreram em todo o território nacional. E também não haveria a política do encilhamento. E não aconteceria também a revolta da vacina. Com isso, o Brasil iniciaria o século XX num estado econômico bem melhor. Além disso, não haveria a república oligarca, ou seja, não haveria as fraudes eleitorais. E é bem provável que o Brasil, nessa realidade, começaria a se industrializar bem mais cedo, já que os oligarcas atrasaram a industrialização brasileira. Bem, é bem provável que no terceiro reinado também ocorresse o sufrágio para as mulheres, já que a princesa Isabel defendia o voto para as mulheres. Também a princesa Isabel passaria o seu poder para o parlamento. Com isso, a monarquia brasileira seria mais parecida com a monarquia britânica. A princesa Isabel também era uma grande defensora da educação. Ela investiria muito nas escolas, melhorando muito a educação no Brasil na época. E é bem provável que ela desse indenizações também aos ex-escravos. Além disso, ela investiria muito na cultura, construindo teatros, cinemas, coisas culturais, museus. Bem, é provável também que o Brasil ainda tivesse o seu Acre, já que a questão do Acre ainda assim aconteceria. O Brasil teria o Acre de qualquer forma. Bem, durante a Primeira Guerra Mundial, é provável que o Brasil fosse próximo dos impérios centrais, mas acabaria entrando no lado dos aliados, já que os alemães ainda bombardeariam os navios brasileiros. E a Primeira Guerra Mundial não seria tão diferente, ocorrendo da mesma forma. Em 1921, a princesa Isabel morreria, e quem assumiria o trono seria o Pedro Henrique, que viraria Dom Pedro III. O quarto reinado começaria bem, até o ano de 1929, com a Grande Depressão. Com a Grande Depressão, o preço do café se desvalorizaria, assim como aconteceu na nossa realidade. Mas é bem provável que ocorresse um boom industrial, já que com a desvalorização do café, é bem provável que o Brasil focasse na indústria, com evolução principalmente nas indústrias de base, principalmente a siderúrgica. Bem, durante essa época surgiram diversos movimentos de extrema esquerda, como o comunismo, e extrema direita, como o integralismo. E bem, para que esses movimentos não chegassem ao poder, o imperador deveria agir com prudência para manter o regime estável.
e assim evitar algum tipo de golpe de Estado. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ficaria no lado dos aliados, lutando contra a Alemanha nazista, assim como aconteceu na nossa realidade. Durante a Guerra Fria, o Brasil ficaria no lado dos Estados Unidos e da OTAN, com o país mantendo uma postura anticomunista. O imperador, para evitar que um golpe comunista ocorresse no país, provavelmente aumentaria o seu poder. Com isso, acabaria tendo muitas guerrilhas e protestos em busca da liberdade. E bem, é bem provável que nessa realidade alternativa, o populismo não existiria, já que Getúlio Vargas nunca chegou ao poder e nem o outro presidente populista chegaria. Com isso, não teríamos um nacional-desenvolvimentismo. Em vez disso, o desenvolvimento do Brasil seria focado no liberalismo clássico e na atração de investimentos estrangeiros. O Brasil focaria muito em atrair investimentos estrangeiros diretos para sua economia. Com isso, não existiriam tantas estatais como tem hoje. E é bem provável que o Brasil hoje em dia fosse dominado pelo setor privado, com ele dominando uma parte considerável da economia brasileira. Um milagre econômico ainda assim aconteceria, só que teria menos influência estatal e mais influência privada. Durante o milagre econômico, o governo faria muitos investimentos em saúde e educação, e ocorreria muito investimento em infraestrutura e construção civil também, com a construção de diversas obras de infraestrutura, como estradas, rodovias e ferrovias. Provavelmente nessa realidade teríamos mais ferrovias do que rodovias. Isso seria bom, porque as ferrovias são mais eficientes que as rodovias, e isso daria para o Brasil uma maior capacidade de transporte. Bem, a capital ainda ficaria no centro, mas provavelmente não se chamaria Brasília, e a arquitetura seria bastante europeia. Bem, em 1981, Pedro Henrique morreria, e quem assumiria seria Dom Luís Orleans de Bragança. No início do reinado de Dom Luís, ocorreria uma redemocratização do Brasil, com o Brasil virando uma monarquia constitucional parlamentarista, inspirada na monarquia britânica, com no Brasil havendo também um primeiro-ministro. Coisas como sufrágio universal e o SUS seriam criados no quinto reinado. Não teríamos a Constituição de 1888 e nossa Constituição ainda seria a de 1824, mas seria com muitas emendas constitucionais. A crise dos anos 80 provavelmente não aconteceria e também não aconteceria a inflação. E a economia do Brasil seria voltada para uma economia mais neoliberal, inspirada no consenso de Washington. Nos anos 90 se iniciaria a globalização, com nossa moeda não sendo real, já que o real foi criado para conter a hiperinflação. E como não houve hiperinflação, provavelmente nossa moeda ainda seria o réis, que é bem provável que o réis fosse uma moeda estável, assim como o real foi. Bem, presidentes como Lula e FHC provavelmente não assumiriam poder, e é mais provável que presidentes conservadores e nacionalistas mais voltados para a direita, como o Dr. Enéas, assumiriam poder, já que a população brasileira seria mais conservadora. Durante os anos 2000 ocorreria o boom das commodities, que causaria um grande crescimento econômico no Brasil, com o Brasil nessa época exportando principalmente produtos agrícolas provenientes do agronegócio e produtos minerais. É bem provável que o dinheiro do boom das commodities não fosse investido em programas sociais assim como aconteceu, já que o governo manteria uma política de responsabilidade fiscal rígida, com provavelmente o dinheiro sendo investido sabiamente em outras coisas. E com a responsabilidade fiscal,
aí o Brasil cresceria muito mais do que cresceu na nossa realidade. As commodities seriam uma parte considerável das exportações brasileiras e o setor seria uma grande parte da economia brasileira. Mas é bem provável que outros setores, como serviços, também seria importante na economia brasileira. E a indústria também seria importante, já que a mesma é crucial para o desenvolvimento de um país. E é bem provável que o Brasil fosse mais industrializado do que é na nossa realidade atual. Bem, a crise de 2014 a 2016 não aconteceria, já que essa crise foi causada pelos altos gastos públicos que o governo do PT fez. E sem os governos do PT não haveria essa crise. E o Brasil estaria numa situação econômica bem melhor. Bem, o Brasil seria muito diferente hoje. O governo seria uma monarquia constitucional parlamentarista. A corrupção seria menor, pois esse modelo é menos corruptível que uma república federalista. O feriado do dia 15 de novembro provavelmente não existiria, e o dia mais importante da nação seria o 7 de setembro. A família real, a família real seria muito importante, pois eles desfilariam pelo país inteiro, e nós sairíamos para olhar eles desfilando. Bem, teríamos mais ferrovias do que rodovias. Isso seria bom, porque as ferrovias são mais baratas, o que consequentemente reduziria o custo de tudo, e não haveria greve dos caminhoneiros, já que a maioria do transporte é ferroviário. A educação provavelmente seria melhor, já que os príncipes brasileiros sempre valorizaram a educação, e com isso teríamos uma educação bem melhor do que temos atualmente. Bem, talvez o Brasil também seria mais seguro, já que com governos conservadores e de direita investiriam mais na polícia. Teríamos um IDH bem maior temos um IDH bem melhor do que temos hoje, provavelmente parecido com o Uruguai e Chile, os países mais desenvolvidos da América Latina. O Brasil é um país bem desenvolvido, mas não de primeiro mundo. As relações exteriores do Brasil seriam bem diferentes. É bem provável que o Brasil se aliaria mais com outras monarquias, mas também teríamos uma grande parceria com os Estados Unidos e com a União Europeia, com atualmente eles sendo nossos maiores parceiros comerciais. O Brasil não seria tão próximo da China, da Índia e da Rússia, já que o Brasil provavelmente evitaria seguir o mesmo caminho que eles estão seguindo. E é bem provável que o BRICS nem sequer existiria nessa realidade. E é bem provável que o Brasil, em geral, fosse mais próximo do Ocidente. Em 2022, Dom Luiz morreria, e quem assumiria seu lugar seria o príncipe Dom Bertrand, que seria o atual imperador do Brasil. Bem, o Brasil estaria numa situação melhor que hoje em dia, já que não houve governos populistas e de esquerda. Mas uma realidade nunca assim será conhecida e ficará apenas no contrafactual.